Olá, boa tarde para você. O JC Debate de hoje recebe Maurício Broinise Pereira. Ele é doutor em História Econômica e coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo, que estimula a participação da população nas políticas públicas. Hoje nós vamos debater os desafios urbanos em cidades como São Paulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Maurício. Eu que agradeço. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, o que é a rede? Há quanto tempo ela existe? A Rede Nossa São Paulo foi formada no início de 2007, foi lançada publicamente em 15 de maio de 2007, e a ideia dela era criar uma sinergia, uma reunião das diversas organizações da sociedade civil, cidadãos, empresas, que estivessem dispostas a trabalhar juntos, né, para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento mais justo da cidade de São Paulo. Com a participação popular? Principalmente com a participação tanto da sociedade civil organizada como dos cidadãos comuns também. Hoje nós temos agora, acabamos de noticiar no JC primeira edição, um movimento, né? Pessoas do Movimento Sem Teto, eles tentaram entrar na Prefeitura de São Paulo. A questão da habitação é uma dos principais problemas da nossa cidade hoje, da sua opinião? Sem dúvida. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Próximo de 1 milhão de domicílios estão em favelas na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Na Grande São Paulo o número é maior. E existem uma série de movimentos que se organizam na cidade em torno da reivindicação de melhores moradias, de planos habitacionais, de políticas públicas que sanem esse déficit habitacional, né? E os movimentos que hoje se organizam, estão reivindicando, muito em função de haver uma proposta da gestão que está aí há 8 meses, 9 meses, né, a nova gestão na prefeitura, de cadastrar famílias, de organizar a demanda que existe desse déficit habitacional para os programas habitacionais que estão previstos, né? E por isso que a gente tem visto com uma certa frequência mobilizações e pressões na frente da prefeitura por causa desse processo de cadastramento, de escolha, de organização da sequência das famílias que serão atendidas pelos programas habitacionais. Sobre esse problema de habitação, nós temos uma reportagem, nós vamos acompanhar agora. Em busca de soluções para o problema da habitação, a Prefeitura de São Paulo declarou o edifício onde funcionou um hotel na década de 90 como área de utilidade pública. O próximo passo é fazer a desapropriação e transformá-lo em moradia popular. Outros 200 prédios poderiam ter o mesmo destino. Dona Josefa morou durante 8 anos nas ruas de São Paulo e agora se sente melhor dentro de um pequeno quarto na região central da cidade, onde ela paga R$ 300 por mês. Pelo menos você não está tomando toró, não está correndo os comandos. Aqui na casa do seu Cosme, tudo funciona num cômodo só. Tem o fogão, tem a máquina de lavar, a geladeira. Para dar dignidade a quem mora em condições precárias, vários governos já acenaram com projetos de moradias na região central de São Paulo. Acabou virando bandeira de alguns políticos, né? Neste ano, o governo do estado e a prefeitura assinaram um protocolo para criar 20 mil moradias na região central por meio de uma parceria público-privada. A ideia é aproveitar imóveis sem uso ou abandonados e oferecê-los com prestações mais baratas do que os aluguéis da região. De acordo com um levantamento feito pela Fundação para a Pesquisa Ambiental da USP, existem hoje cerca de 200 edifícios nesta situação. A reforma desses prédios é muito complexa, porque eles foram construídos numa época que a legislação era completamente diferente. E alguns desses projetos se tornam inviáveis, é mais fácil você derrubar ou comprar um terreno e fazer um prédio novo. As 237 famílias que vivem neste edifício já têm o que comemorar, porque através de um decreto, a área foi considerada de interesse social. Quer ser um homem também, a imagem já lutar por amor. O prédio onde funcionava o antigo Hotel Santos Dumont já serviu de cenário em vídeo dos Racionais MCs. Foi abandonado na década de 90 e a ocupação começou em março de 2007. Maria Elisete foi uma das primeiras a chegar com os 4 filhos. Os corredores são apertados.
A fiação exposta e umidade. A criançada brinca tranquila no pátio e tem até local reservado. A Secretaria Municipal de Habitação já identificou 9 prédios de interesse social no centro de São Paulo. O município tem plano de metas, né? Durante o tempo, os outros anos, esse plano ele tem sido cumprido, na sua opinião, Maurício? Bem, na verdade é a segunda gestão que organiza o plano de metas por conta da lei ter sido aprovada em fevereiro de 2008. Então nós tivemos a gestão passada do prefeito Kassab, que organizou um conjunto de 223 metas para a cidade, ele cumpriu um pouco mais da metade dessas metas. Foi a primeira experiência, foi válida porque era uma experiência nova, até então inédita, de organizar o planejamento para os 4 anos da gestão por meio das metas, né? E agora essa segunda gestão organizou cerca de 125 metas fundamentais, básicas, com o orçamento da prefeitura, fundamentalmente, além de outros programas que dependem de verbas federais, estaduais, etc., né? Agora, no quesito habitação, especificamente, esse convênio do governo do estado com a prefeitura, ele é muito importante porque ele prevê 20 mil moradias no centro da cidade, né? Isso é uma mudança que já vem ocorrendo, porque é fundamental que a gente gere moradias onde já haja a infraestrutura constituída, de transporte, né, toda a infraestrutura urbana constituída, no lugar de ficar levando as pessoas para bairros muito distantes, para as beiras da cidade, né, e depois precisa levar toda a infraestrutura junto. Então nós precisamos adensar mais a cidade, tentar começar a compactar mais a cidade de São Paulo e as cidades brasileiras em geral, para que haja um melhor aproveitamento da infraestrutura urbana. Vamos falar um pouquinho do trânsito de São Paulo? Olha, quando se fala em problemas no trânsito, além dos congestionamentos nas marginais e vias principais da cidade, existem ocorrências que não aparecem nas telas ou mapas da Companhia de Engenharia de Tráfego. Isso acontece nas periferias de São Paulo, que não são monitoradas pela CET para a contagem dos congestionamentos. E é lá que está o chamado trânsito invisível. A estrada do Boi-Mirim é uma das principais ligações entre o extremo da Zona Sul de São Paulo e a região da Marginal Pinheiros. Aqui o trânsito é péssimo todos os dias. Quem mora nos bairros mais afastados perde horas para ir e vir do trabalho. Uma hora de pico, umas 2 horas. Essa é uma situação muito comum por aqui. O sinal está verde, os carros estão parados, justamente porque o trânsito não flui. Nos últimos anos, o trânsito na região já foi alvo de dezenas de protestos. Mesmo assim, a presença de agentes orientando os motoristas se restringe apenas a alguns pontos. Nós começamos a viagem no número 8000, mas apenas em frente ao 1143 apareceu um agente da CET. A medição do trânsito na capital paulista feita pela CET é a mesma desde a década de 80. Hoje, segundo a CET, eles contam com o apoio de 290 câmeras e 587 radares fixos e informam sobre as condições de tráfego em 868 quilômetros da cidade, não abrangendo as periferias, onde acontece um fenômeno chamado trânsito invisível. Para este especialista, a CET deve se modernizar imediatamente. Só assim, ela poderá elaborar políticas de mobilidade urbana de melhor qualidade. Permite não só uma extensão maior de providências no sentido de mudar a infraestrutura do sistema viário, mas também na operação. E com isso possibilita para os técnicos ações mais específicas e de melhor qualidade. Se andar de carro no horário de pico nas periferias da cidade é ruim, imagine de ônibus. O pesadelo já começa na hora do embarque. Muito, muito difícil. Isso aqui é um terror, viu? Isso aqui não é para qualquer um, é para quem precisa trabalhar. Que nem eu, que tenho 71 anos e trabalho para sobreviver. Cansado de ficar esperando o ônibus e de muitas vezes não conseguir entrar, seu Nelson optou pela bicicleta. E agora demora meia hora para percorrer 2 quilômetros até o trabalho. Se fosse de ônibus ia demorar quanto? Mais de 1 hora, né? Tem dia que daqui lá embaixo leva 1 hora para chegar o ônibus. Bicicleta é muito melhor. É lógico, a bicicleta é melhor.
todo mundo devia andar de bicicleta. Tem mudado a opinião das pessoas sobre isso, na sua opinião, Maurício? Essa coisa da bicicleta está ficando mais perto da gente na questão da mobilidade? Nós estamos passando, acho que, por um momento de transição, né? Assim, depois de muito tempo que o automóvel habitou aí as políticas de desenvolvimento, as políticas urbanas, e, de uma certa forma, foi muito incentivado para que se constituísse no principal meio de transporte, as cidades ficaram congestionadas, isso gera uma série de problemas em cadeia, e as políticas alternativas, inclusive os movimentos sociais que defendem um uso da bicicleta nas cidades, cresceram, se tornaram importantes vetores de mudança. E de mudança que não é só uma mudança de política pública, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura, né? Então, as bicicletas, elas estão ganhando mais espaço e estão ganhando mais espaço também nas ruas, porque estão sendo abertas ciclovias, ciclofaixas cada vez mais nas cidades brasileiras. Sem dúvida. Nesses 6 anos, né, que a rede existe, começou como um movimento Nossa São Paulo. Nesses 6 anos, na questão da mobilidade urbana, na questão dos transportes, da locomoção, o que mudou de lá para cá? Olha, nós realizamos pesquisas em parceria com o IBOP todos os anos para medir a satisfação do paulistano com as políticas públicas, com o transporte coletivo, com o trânsito, com a poluição e etc. Efetivamente, nós não temos grandes mudanças. O que está ocorrendo mais recentemente é a tomada de decisão pela prioridade ao transporte público no sistema viário. Né? Nós vimos na reportagem aí os congestionamentos que nem são medidos na periferia da cidade, e nós não tínhamos a noção da necessidade de você reservar um espaço no sistema viário para a exclusividade do transporte público, dos ônibus, porque alguma coisa precisa fluir na cidade. Não dá para ficar todo mundo parado o tempo todo, né? Se o transporte público fluir, nós vamos realmente, inclusive essas faixas servem para os veículos de emergência também, bombeiro, ambulância, polícia, etc. Então, nós precisamos reservar essa faixa. Essa é a mudança mais concreta, mais efetiva. Em termos de conscientização, sem dúvida houve uma mudança muito grande, principalmente das autoridades, dos formuladores de política pública, que não dá mais para continuar investindo no transporte individual sem investir mais ainda no transporte público e no planejamento da mobilidade das cidades. Entendi. Vamos às ruas, tem uma pergunta, a gente vai acompanhar agora, vamos ver. Eu sou o Rodrigo Máximo, eu sou porteiro. Como eu faço para denunciar quando um serviço público não funciona? Então. Olha, é muito importante a gente conhecer os canais, né? A prefeitura tem ouvidoria, tem telefones específicos de reclamações para ônibus, para os serviços não só de concessionárias, mas para os serviços diretos da prefeitura, e existem as subprefeituras que fazem o atendimento direto, né? Então, é preciso recorrer a esses serviços. A prefeitura tem ouvidoria, a Câmara Municipal também tem uma ouvidoria, também pode atender os cidadãos que tenham reclamações sobre os serviços públicos. Nós temos mais uma reportagem aqui, a gente vai acompanhar. Engarrafamentos, poluição e transporte público lotado. Esse cenário, que só causa prejuízo, faz parte da rotina diária da cidade, que luta para não parar. Trânsito lento e poluição é uma combinação própria das grandes metrópoles. Antônio é taxista há 4 anos e dirige pelo menos 12 horas por dia no tráfego de São Paulo. Mesmo com pouco tempo de profissão, já sente os efeitos da jornada. Muito trânsito, estresse, muita poluição, problema de coluna, problema respiratório. Para melhorar a qualidade de vida, muitos tentam mudar a rotina, mas deixar de respirar é impossível. Quando a poluição não mata, afeta a saúde diariamente. Existe também uma irritação das vias aéreas, né? Não só via aérea, o olho arde, e isso é uma inflamação. E quem tem olho seco sofre mais com isso
A solução é dar a alternativa de um transporte público mais eficiente. Tem que fazer metrô. Basta fazer com os preços certos do mercado internacional. A mobilidade em São Paulo é uma questão de prioridade nacional. Ele cita como prioridade nacional. A Rede Nossa São Paulo acompanha experiências em outros países, não é isso, doutor Maurício? Que comparação a gente pode fazer? Olha, existem uma série de cidades que já há muito tempo optaram pelo transporte público, fizeram muitos investimentos em transporte público, tem redes de metrô que chegam a 400, 500 quilômetros, como Londres, Paris, Nova York. Agora, o nosso problema aqui é que o metrô, nós temos aproximadamente 80 quilômetros, precisamos de uns 350 e 400, mais ou menos, ele vai demorar muito. O metrô realmente é uma obra demorada e muito cara, né? Então, nós precisamos continuar investindo no metrô, o metrô tem que avançar, mas para o curto e médio prazo, ele não vai resolver, né? Então, nós precisamos avançar com os corredores de ônibus e com as faixas exclusivas, que já foram testados em outras cidades também, como Curitiba, começou lá em Curitiba, nos anos 80. Em Bogotá, o Transmilênio, que são corredores de ônibus, eles funcionam muito bem. É um sistema moderno que a gente chama de BRT, né, que é o corredor expresso rápido de ônibus. E nós temos experiências interessantes, por exemplo, na região de Lyon, na França, de planejamento de mobilidade metropolitano. Eles juntaram o planejamento de 55 cidades da região de Lyon para racionalizar, otimizar os usos de transporte, origem e destino de cargas, a utilização dos rios, né, para também fazer o transporte de carga e de passageiros, o uso de bicicletas intermunicipais, ciclovias. Então, nós precisamos incentivar, antes de mais nada, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que exige os planos de mobilidade até janeiro de 2015. Né? Precisa planejar, precisa estudar, precisa avaliar todas as condições para oferecer as soluções melhores. Né? Muito bem, um rápido intervalo. Pois é. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós recebemos Maurício Broinise Pereira, coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo. A gente volta já já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje recebemos Maurício Broinise Pereira, coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo. Olha, com o novo plano diretor da cidade de São Paulo, a ideia é que locais próximos de metrô, trem e corredores de ônibus possam ter prédios mais altos, deixando as pessoas mais perto do transporte público. O projeto do novo plano apresentado pela Prefeitura tem ainda, entre as propostas, uma que chama atenção ao limitar o número de vagas de garagem em edifícios residenciais e comerciais. Todos os dias, cerca de 680 novos carros entram em circulação nas ruas da capital. Uma frota que não para de crescer. E para estacionar todos esses automóveis... Quantas vagas tem na sua garagem? Uma só. É o suficiente? Não, eu tenho 2 carros. E aí, como faz? Aí eu alugo uma outra. Todo lançamento imobiliário deve oferecer um número mínimo de vagas na garagem. Mas o novo plano diretor de São Paulo pretende inverter essa situação e estabelecer um limite máximo de vagas por empreendimento comercial e residencial, principalmente nos locais próximos aos grandes corredores urbanos. O principal objetivo do novo plano diretor é descentralizar a economia da cidade, levando emprego para outras áreas e evitando os deslocamentos. Hoje o carro é o segundo principal meio de transporte da cidade, perdendo justamente para o ônibus. Sem os veículos particulares nas ruas, sobraria o transporte público superlotado, principalmente nos horários de pico. As pessoas chegam a ficar 3 horas indo de casa ao trabalho na combinação trem, metrô e ônibus. Se você estiver do lado de uma linha de transporte de massa que tem menor penetração na rede toda, eventualmente você vai precisar do carro ainda para flexibilizar outros trajetos. Nos últimos 3 anos, o número de carros cresceu mais do que a população, segundo dados do Detran. Muito devido aos incentivos fiscais do governo federal para aquecer a economia.
Bom, a reportagem reforça o que a gente comentou um pouco antes. Gostaria de conversar com o senhor o seguinte, olha, a Prefeitura está em processo de eleição, né? O Conselho Participativo da cidade. São pessoas que participam desse conselho. Eu gostaria de saber o que ele representa. Sim, os conselhos participativos, eles funcionarão nas 32 subprefeituras da cidade. As subprefeituras foram pensadas para descentralizar a cidade e justamente para tentar levar incentivos para o desenvolvimento econômico local também, né? Para que haja uma maior descentralização da geração de empregos e renda e, ao mesmo tempo, para melhorar as condições de transporte na cidade. Os conselhos, eles são pensados para que a população possa participar do planejamento, da fiscalização, da gestão das políticas públicas em cada uma das 32 subprefeituras. Então, agora, no dia 7 de outubro, encerraram-se as inscrições para aqueles que se candidataram às vagas dos conselhos. Serão eleitos um para cada 10 mil habitantes dentro de cada distrito e cada subprefeitura da cidade. Então, nós temos hoje 2.800 e poucos inscritos para 1.125 conselheiros que ocuparão essas vagas, segundo o tamanho da população de cada subprefeitura, nas 32 subprefeituras da cidade. Com isso, melhora a condição da população de fiscalizar, de acompanhar de perto a gestão, de propor soluções para a sua região e para o seu bairro também. Essa eleição do Conselho Participativo, ela acontece de quanto em quanto tempo? Olha, isso é uma novidade em São Paulo, né? Não existia, foi pensado, inclusive teve um projeto quando da criação das subprefeituras, depois teve um problema, os governos que se seguiram não encaminharam a eleição desse Conselho de Representantes da população e agora foi retomado na gestão, da nova gestão do prefeito Haddad e pela primeira vez nós vamos eleger os conselhos nas 32 subprefeituras. Então, uma experiência nova e faz parte, e quero acreditar que realmente isso siga adiante, do processo de descentralização e de levar a gestão pública mais próxima da população para que ela participe, fiscalize e também se corresponsabilize pela cidade, que é uma responsabilidade de todos. Não dá para jogar só nas costas do poder público, né? Todo mundo tem que participar e contribuir para fazer uma cidade melhor. Eu quero saber mais como participar desse conselho, como fazer parte, mas parece que tem uma pergunta da população. Um telespectador não tem mais a pergunta. Então eu faço a pergunta, como fazer parte, como me inscrever para a próxima eleição para eu participar desse conselho? Bem, agora as inscrições se encerraram no último dia 7, né? Vai haver um mandato de 2 anos para esses conselheiros que serão eleitos em 8 de dezembro. Então, provavelmente, no final de 2015, vai haver um outro processo eleitoral, com inscrições em todas as subprefeituras da cidade. Mas nós esperamos também que a comunicação, a informação melhore muito, porque muita gente acabou não tendo essa informação sobre as eleições para o Conselho, né? Como é a primeira, tudo bem, vamos esperar que isso melhore para que outras pessoas possam se inscrever nas próximas eleições. Mas além do Conselho nas subprefeituras, existem os conselhos temáticos de saúde, educação, cultura, meio ambiente, mobilidade, em que qualquer cidadão pode participar. É preciso ficar atento, é preciso entrar no site da prefeitura ou se informar nas respectivas secretarias. Nós tivemos agora, recém-formado, o Conselho de Transportes da cidade, que vai ter uma missão muito importante, que é justamente discutir o plano de mobilidade urbana para a cidade de São Paulo. Então, terão ali representações de idosos, de jovens, de deficientes físicos, cadeirantes principalmente, por causa dos problemas de acessibilidade, mobilidade, de ciclistas, de usuários de transporte público, de estudantes, de organizações da sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, um representante por cada região de São Paulo, para que a gente tenha todos os setores que são usuários do transporte público e das vias da cidade em geral, possam participar do processo de construção do plano de mobilidade da cidade. No site do Rede Nossa São Paulo também é possível, por exemplo,
ter acesso aos endereços eletrônicos dos vereadores, não é isso, doutor Maurício? É importante, vamos divulgar o site? Qual que é o site? Importante, é www.nossasaopaulo.org.br, né? A gente procura disponibilizar ali as informações úteis para a população participar e fiscalizar as políticas públicas e também, ao mesmo tempo, nós incentivamos que as pessoas se organizem nas suas regiões, nos seus bairros, nas associações comunitárias. É muito importante a sociedade paulistana voltar a ter uma participação maior para a gente tentar acelerar processos de melhoria na qualidade de vida, né? É uma tarefa de todos nós. Né? Não dá para esperar só de um ou de outro. Acho que se a população paulistana se mobilizar, o setor empresarial, as organizações populares, comunitárias, associações de bairro, nós podemos acelerar processos e alcançar uma qualidade de vida bem melhor na cidade. Então, para concluir, uma impressão que eu tive, ver se eu estou certa. Então, além de votar, né, eu tenho meios, né, eu preciso só me informar, eu tenho meios de me informar sobre como aquele meu candidato eleito está trabalhando. E quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar contribuindo para que o trabalho dele seja bom para o que eu escolhi, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que o voto é um momento da democracia, né? Depois tem todo o processo de participação, que a gente chama de democracia participativa, né? Que é a ação direta da população nesses vários canais, né? Agora nós vamos ter nas subprefeituras, já existem associações comunitárias que participam muito, vão nas audiências públicas da Câmara Municipal. A Câmara Municipal também tem espaços de participação, tem comissões, tem a ouvidoria. Então, é muito importante que a gente ocupe esses espaços que já estão aí. Infelizmente, eles ainda são pouco divulgados. A gente precisa exigir do poder público que divulgue melhor, né, para que as pessoas tenham condições de saber onde ela quer participar, onde ela pode contribuir mais. Hoje divulgamos um pouquinho. Sem dúvida. Doutor Maurício Broinise Pereira, muito obrigada por sua presença aqui, boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço a presença. Obrigada. Olha, termina aqui mais uma edição do JC Debates. Boa tarde para você, muito obrigada. A gente volta amanhã, às 1h30. Até lá.